Agora são 8 horas e 8 minutos, 8 e 8 desta quinta-feira. Hoje é dia 10 de julho de 2024. Estamos no ar com a parceria da Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Também com a gente a cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Temos a parceria também no nosso Café com Leite, que está no ar com a Petrópolis Boulangerie e seus produtos, do Grupo Padaria Petrópolis, presente na sua vida há 70 anos. Superlogradouro está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2h e prossegue até às 8 horas da noite. E ainda com a gente, Magazine Luiza, vem para o Magalu, vem ser feliz. Nosso Café com Leite está no ar nesta quinta-feira, recebendo já em vídeo aí. E estamos aí pelo Facebook, nossa tradicional live, também pelo Frequência 87.5, tradicional canal, 16 anos de Inova, né? E também inova.tv.br, além dos aplicativos, né? Já para televisores, né? Já respondendo ao vivo aqui para o Marcelo Becker, sistema operacional Android TV. Você tem televisores como a TCL, Aiva e outros modelos tantos. Baixa o aplicativo, vai lá no menu, né, na pesquisa de aplicativos, baixa no televisor e assiste a Inova 24 horas por dia. Tudo que toca em rádio tá tocando em vídeo também. Bacana, né? Muito legal. Legal, né? Muito legal. E também sistema operacional Samsung. Aliás, eu não testei ainda, foi liberado semana passada, porque eu não tenho nem uma TV Samsung, nem em casa, nem aqui. Fui num cliente que tinha TV Samsung, mas o aparelho já é mais antigo, já não deu certo. Tem televisor Samsung lá no Hotel Petrópolis? Tem Então vamos testar lá. Quando chegar lá, chega curioso, coloca lá, Inova TV, vê só se você está falando a verdade. Se conectar, Marcelo, tu vai dizer, o sócio, né, o cara falou a verdade mesmo. Se não conectar, tu manda pra mim dizer, cara, não tá certo, que eu vou acionar a equipe, porque eles não estão falando a verdade. Pode deixar. Porque eu não ia faltar a verdade, né? Pode deixar, eu te mando mensagem depois. Então tá. Pessoal, hoje recebendo aqui no estúdio da Inova, o Marcelo Becker, ele que é gerente do mais tradicional hotel aqui do nosso município, que é o Hotel Petrópolis, 60 anos comemorados no ano passado, completados no ano passado. A comemoração agora é por uma década praticamente, porque depois dos 50 anos tem que comemorar a década inteira aí, né? Pô, é verdade. Um hotel, um receptivo, né, de hospitalidade, até trazendo já para esse termo aí, né, com 60 anos, já certamente tem um legado interessante e serve como parte da construção também do receptivo da cidade, porque a gente sabe, né, tanto Gramado como Canela e Nova Petrópolis, lá no começo era com base nos hotéis, né, que as pessoas vinham de Porto Alegre aí para o veraneio, né? E agora eles vêm para o inverno, aí para a temporada de inverno. Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado a todos, obrigado ouvintes também da Inova. Realmente, ano passado a gente fez 60 anos, foi uma data que a gente comemorou muito bem. Fizemos uma grande festa, aproveitamos o momento para relembrar histórias, desenvolvemos também um pequeno episódio, um vídeo, né, com lembranças, né, onde meu pai e meu tio eles estão presentes, comentando, falando como tudo começou, como foi a experiência com a minha avó, com meu avô. Então a gente vem aí de uma família já na terceira geração de hotelaria, que ainda carrega muito daquela hospitalidade, daquele acolhimento que minha avó tanto praticou na época dela. Começou aí com teus avós, então. Como é que era o nome? Era o nome deles? Era Iris Marina, tá, né, e Mário Cristiano. Mário Cristiano. Eles começaram, então? Eles compraram um prédio, que era o antigo hospital da cidade, onde é que a gente ainda conserva o prédio. Finalizamos uma manutenção agora externa, então o prédio está nas suas cores originais, inclusive. Eles adquiriram um prédio em 64. O prédio é de 39, né? Foi um dos primeiros hotéis da cidade, um primeiro hotel da cidade, que foi o grande Hotel Saipt. Dali passou para Esplendor, Hotel Kaiser, virou hospital, e daí por fim, Hotel Petrópolis novamente. Esse prédio que tu te refere é o que está ao lado do hotel? Ao lado do hotel. Já Isso. Conheço, já fui lá, eu acho que foi 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás estive por lá. Quando o município completou aí seus 50 anos, 70 anos, exato,
E eu lembro que nesse prédio aí era um antigo hospital, né, no lado ali, mas também já acomodava pessoas também que vinham, né, até porque as doenças, muitas doenças também que eram de pacientes acometidas por problemas que envolvia a questão climática também, Sim, e até aqui a Serra Gaúcha o clima era mais favorável, não lembro se era tuberculose ou algo do sim, tipo, sim. né, que Isso fazia aí. com que as pessoas vinham para cá. Ou seja, é mais do que um hotel, um local para descanso, é também a história de Nova Petrópolis. Sim. Lembra que eu te falava antes, fora do ar, né? O Marcelo, pessoal, tava voltando de férias agora, dias atrás. Eu perguntei aí, Marcelo, um gerente de hotel, filho de donos de hotel, neto né, dos pioneiros do hotel, ele vai para um hotel, vai para o mato. Nas férias. Não. É verdade, Vou pro hotel, vou pro hotel. Vai pro hotel, né? Vou pro hotel. A gente procura, muitas pessoas procuram aquilo que é próximo à sua atividade, né? E eu recordando aí também da parte de comunicação, a gente procura aquilo que tem a ver com a atividade, porque também é um momento de lazer, de distração, mas de conhecimento também, né? E olha que bacana a história, né, do Hotel Petrópolis. Eu voltando aí 20 anos atrás, lembrei justamente dessa circunstância aí que o hotel, né, foi construído não, foi ativado, né, foi adquirido com uma finalidade específica, né, que foi dos teus avós, então antes era um hospital. Exatamente, mas só se muito pouco se conta de uma história antes deste prédio. Tinha uma história Antes deste prédio, eles já existia um hotel de madeira, que este sim tinha o nome de Hotel Petrópolis. Esse tinha. Esse começou com o Hotel Petrópolis e ao lado era a casa do médico, depois teve um grande incêndio. E até existe relatos do Renato Seipt, do Renatão, né, que ele escrevia para o jornal A Ponte e contava algumas histórias da cidade. Numa dessas histórias, desses artigos, ele conta que existe uma suspeita que o evento foi criminoso, né, que o incêndio foi criminoso por causa de um seguro. Então, a cooperativa, que era a casa cooperativa, não era Sicredi aí naquela época, fez um financiamento para a reconstrução da casa do médico e também para o grande Hotel Seipt, que depois virou de novo Hotel Petrópolis nas mãos da minha avó. Mas, tanto que naquele tem um livrinho verde na cidade que conta um pouco da história. Eu esqueci o nome do título dele, do livro. Mas dentro do livro tem uma foto do prédio de madeira junto com pessoas trajadas de 1919. Mas eu quero chegar que a área onde é que nós estamos hoje, ela transcende a nossa família. Ela é uma área que praticamente sempre foi aberta, sempre foi de acolhimento, de hospitalidade. Na época já dos tropeiros que vinham para Nova Petrópolis subindo a picada e terminava em Canela, lá no Grande Hotel Canela, né, que depois virou Grande Hotel Canela por causa da grande caneleira que lá existia. Então a história ela se perpetua além dos nossos 60 anos. Que bacana. 1919, disseste. Isso já é mais de um século aí atrás. Mais de um século. Então a história da hospitalidade aí da hotelaria, aqui no nosso município já é de longa data aí. Longa data. Que local que se situava esse antigo? Exatamente no mesmo local. Tudo ali. Exatamente. Sempre foi ali, então. Sempre foi ali. Então, na verdade. Sempre foi ali. Que bacana. Tanto que a primeira rua asfaltada do município foi aquela lá também. Também foi ali. Também foi ali. A Coronel Alfredo Stegres. Isso. Até porque a prefeitura, né, para quem não sabe, que chegou menos tempo aqui na Petrópolis, né, mais recente, hoje onde funciona aí a nossa Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, é o prédio original da prefeitura. Até inclusive lá no começo dos anos 2000, a prefeitura voltou para lá, né, quando Augusto Schrenck Jr. Assumiu a administração, instalou a prefeitura lá, no ato simbólico, mas depois já retornou para o prédio aqui na esquina aí da Rui Barbosa a 7 de setembro, né, que é junto ao Banco do Brasil. Né, e aquela casa, Sóstenes, né, que era a prefeitura, é a casa do médico, né, que também é um dos fundadores do Sicredi, da cooperativa. Que legal, olha, a história aí é de longa data e de muita importância a gente registrar aí. Vamos voltar um pouquinho para o tempo contemporâneo aí. Como é que está hoje o Hotel Petrópolis, né? Como é que está o receptivo
da cidade nesse aspecto de acomodação, de hospitalidade. Depois desse título também conquistado, isso não é um trabalho que é recente, acho que vem de longa data aí. Como é que vocês estão analisando esse cenário aí para Nova Petrópolis? O que importa isso para vocês, Sim. que é o Hotel Petrópolis, o mais tradicional da cidade? Olha, ao nosso ver, tá, olhando de forma intrínseca, a gente percebe que é uma grande conquista, tanto para nós quanto para a cidade, para todos que vivem aqui. É claro que o Hotel Petrópolis não é o único nesse bolo e responsável por isso. Existem tantos outros colegas que executam um excelente serviço diariamente e ao mesmo tempo que nós executamos algo muito bom, executamos um excelente serviço e os concorrentes também oferecem, nós acabamos nos qualificando cada vez mais, né? Tendo um objetivo maior, né? Não ficarmos estagnados, né? E procurar desenvolver o nosso negócio. Isso veio muito mais forte um pouco antes da pandemia, né? O Hotel percebeu que era necessário, nós percebemos que deveríamos trazer uma nova ótica para o negócio, especialmente ao serviço, até porque a hotelaria padrão que estava se praticando na Serra Gaúcha não era mais de hotelaria familiar, e sim uma hotelaria mais corporativa, né? Com grandes hotéis. Então Gramado já estava perdendo essa vida. E nós percebemos que nós estávamos encaminhando o hotel para esse modelo, né? Então chega ali em 2019 que nós rompemos uma barreira e falamos, não é isso que nós entendemos de hotelaria, não é assim que nós queremos. Vem a pandemia, foi um momento de caos, todo mundo lembra. O turismo em si ficou fechado, foi um dos setores mais prejudicados, mas ao mesmo tempo a gente teve a oportunidade de reestruturar e repensar o negócio. Ali nós trouxemos muitas ideias, trouxemos muitos planejamentos, conseguimos calcular muita coisa e encontramos uma equação que ela se perpetua até hoje. Então, desde 2020 e 2021, nós iniciamos uma grande reforma estrutural, né, nas acomodações e também dos nossos serviços, e que vem se perpetuando ano após ano, semestre após semestre. Então, todo ano agora a gente tem um investimento novo, temos uma novo tipo de acomodação, um novo tipo de serviço sendo expandido, um novo tipo de serviço sendo melhorado, pela melhoria contínua, né? Então, eu acredito que esse momento de reflexão que surgiu na pandemia, né, junto com diversos outros colegas que também acredito que tiveram essa reflexão, trouxeram esse prêmio para Nova Petrópolis hoje. Qual é a reflexão que tu fazes diante desta reflexão, que é importante contribuir para Nova Petrópolis como posicionamento? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes, a gente até falava fora do ar, é preciso, né, a gente ver como é que está o nosso negócio. A gente Sim. muitas vezes vê como que está o negócio olhando outro negócio, Sim. que é o que tu faz nas férias, né? Sim. Vamos ao hotel, é inevitável que a gente comece a observar como é que está o andamento, qual que é o curso que está indo. Vocês fizeram esse olhar até regional e disseram, não, o nosso caminho é esse. Qual que é o caminho para Nova Petrópolis que tu vê baseado nessa experiência e esse título, esse reconhecimento, na verdade, porque isso não é um título auferido, concedido por alguém, por uma entidade, enfim, é o hóspede que disse, não, a melhor hospitalidade está em Nova Petrópolis. Sim. Como Nova Petrópolis se expandir, ganhar mais com tudo isso, pela tua ótica? Sim. Eu acho que Nova Petrópolis carece de alguns empreendimentos de recepção, né? Aí nós temos excelentes exemplos dos parques, Parque Aldeia do Imigrante, muito bem gerido, a Experiência Delbral, a própria cervejaria, o Parque Pedras do Silêncio, né, que também tem ganhou recentemente um prêmio de autenticidade. Então, são exemplos de locais que agregam muito para o nosso turismo, né? Mas nós ainda carecemos de algumas coisas, como um pouco de gastronomia autêntica. Eu acho que a gente perdeu, especialmente nos nossos cafés coloniais, que eram tantos. E eu acredito que nós perdemos um pouco de uma indústria, né? Também o turismo não é só vir visitar, mas também é vir fazer negócios. E vamos pegar um exemplo, Bento Gonçalves, a principal mola propulsora é a indústria de vinho.
né? Então nós também acabamos, depois tem a moveleira e assim vai. Então nós também acabamos perdendo essa economia na cidade. É um caso até próprio dos malheiros, né? Os malheiros eram uma excelente, era um número gigante de malheiros, claro. Veio situações externas, internas, acabaram sendo poucos hoje, mas comparado ao que era antes, né? Eu acredito que a hotelaria também, ela está num processo de mudança, ela está se qualificando cada vez mais. Falta ainda alguns leitos na cidade para acomodar mais pessoas, para sustentar todas essas mudanças, porque não adianta ter uma proposta turística e as pessoas não poderem ficar aqui com qualidade, com certeza. Então eu acredito que falta esses grandes pilares, assim, né? Mas todavia também a gente deve enxergar que muito avançamos nesse período. Muito crescemos, a cidade se desenvolveu, ela ficou mais profissional, que é uma coisa que nós não possuíamos antes, né? Era muito do... Hoje a gente consegue sentar com todos os hoteleiros e falar, né? Um tempo atrás nós poderia ter muitas rixas, né? Desvirtudes, situações que não chegavam a um consenso. Mas hoje a gente tem uma união muito mais clara, porque todos entendem o lado profissional. Isso que é importante, a profissionalização. O município tratar o turismo de uma forma profissional, entendendo a sua posição dentro da região, mas também entendendo aí os seus valores e como isso pode ser aplicado. De que forma pode ser aplicado? Eu pergunto. Tu disseste lá no início, ou no curso da nossa entrevista, que vocês fizeram um olhar para Gramado e disseram, não é esse caminho que a gente está indo, não é o que a gente... da nossa autenticidade, da nossa história. E aí eu aplico para ti assim, como dá para potencializar mais aquilo que é da nossa tradição que tu vê assim no turismo, não só na hotelaria, mas no turismo como um todo. Qual que é o teu olhar aí? E quando eu falo olhar do Marcelo, pessoal, estou falando do Marcelo também, um jovem empreendedor. Que idade tu tá, Marcelo? Eu tô com 35. 35 anos, que é filho do Carlos, né? Sim. E do como é que é o nome do Paulo. Do Paulo Becker. O filho do Carlos, né? Não o filho do Paulo e do Carlos. o Paulo é o tio dele, né? São os dois que comandam, acho que ainda aí, o Hotel Petrópolis. Estão sempre presentes. Estão sempre presentes. Tu que gerencia, tu que toca o negócio, mas que tiveram uma história, uma participação muito importante, inclusive, acho que no impulsionamento como negócio do hotel. Sim, né? Com certeza. De tornar algo realmente mais do que um empreendimento familiar e sim profissionalizar. Sim. E aí que é o ponto, profissionalizar. Como é que tu vê dentro da percepção que tu tem e sempre tendo esse feedback dos hóspedes, mas também aquele teu olhar quando vai viajar, quando vai conhecer novos lugares, quando vai tirar umas férias, já traz, né, na bagagem um pouquinho mais... além do conhecimento, essa percepção de que é possível fazer um pouco mais. Sim. O meu pai e meu tio, eles ainda estão presentes na empresa e a minha história não é 1/3 da história deles. Eles têm muito ainda a contribuir, eles têm muito a atender a hóspedes, a trazer ideias, a transformar o negócio. Então, hoje nós estamos no local que nós estamos, contando essas histórias, porque eles se sacrificaram muito para chegar lá. E eu acredito que a potencialização do negócio turístico em Nova Petrópolis, ele se deve especialmente a ações como essas, né? Hoje a gente vai em reuniões do setor e muito se fala em revenue, em receita do imobilizado. E muito dessas reuniões, elas começam com uma frase, muitas vezes hospitality, ou até mesmo hospitalidade conceituada e etc. Só que nós esquecemos o início e o cerne do negócio, que é bem receber. Eu entendo que as pessoas, hoje os empreendimentos como Gramado, que é uma crítica que a gente faz, né? Eles utilizam muito do negócio em si, independente do acolhimento. A pessoa virou mais um. Ou ela virou mais um hóspede, ou ela virou mais um acionista. Só. E a gente acaba esquecendo
e acabamos esquecendo do que realmente era o bem acolher, o como Gramado se tornou, né? Então, claro, eles têm hotéis excelentes, opções de hospedagem excelentes que ainda conseguem praticar isso aí ao seu máximo. Mas na sua grande maioria, seu grande inventário, essa fração ficou menor. E aqui em Nova Petrópolis nós ainda trazemos essa conexão, né, de proprietários, de histórias, né, do bem receber. E eu acredito que esse é o melhor caminho da cidade, né? Talvez a expansão desse olhar que a hotelaria tem hoje, chegar ao comércio, que eu sei que está num processo de transformação também, a chegar ao restaurante, que também estão em processo de transformação. Então, com certeza, esse é um dos melhores caminhos hoje para garantir um sucesso turístico. Sem que a gente pontue, que a gente fracione aqui a nossa entrevista em partes, nós já tínhamos também, comentei contigo, quero te fazer algumas perguntas aí relacionadas ao Conselho Municipal do Turismo, Sim. que tu é presidente. A gente, de certa forma, já entrou nesse contexto aí, várias formas aí. Como é que é o teu olhar como presidente? Porque o Conselho, né, ele precisa estar muito, obviamente, é um momento aí de reunir ideias, Sim. Tanto é que por isso que é um conselho, né? Vamos ouvir os dois, vamos implementar diretrizes. Tu assumiste ano passado? Não, esse ano? Esse ano. Esse ano. Como é que o Conselho atua agora? Como é que tu está à frente desse órgão e tentar incutir, não incutir, porque na verdade isso é próprio da sociedade, já é autêntico aqui no Nova Petrópolis o bem receber. Como ampliar isso? Até tu disseste uma coisa interessante, chamou a atenção antes. Tu disseste, talvez faltam leitos na cidade. E nós temos a cidade vizinha um excesso de leitos. Tanto é que foi publicado um decreto, não tem mais construção de hotel até o final do ano, não tem mais aprovação de projetos para hotelaria, porque está a preocupação, até inclusive do Nestor Tissot, é até pela qualidade do serviço que é prestado. Aqui no Nova Petrópolis tem espaço ainda para ampliação? Acho que tem sim espaço, tá? Talvez não nos mesmos números de Gramado, mas tem espaço, tá? No momento que existe novos investidores ou até a própria hotelaria local perceba essa necessidade, por consequência novos negócios vão surgir para dar a base, né? Livre mercado é assim. Em Gramado tem um grande problema que é a saturação, né? Um dos principais motivos de lá é que a cidade está insustentável. Ela não tem mais mobilidade, não tem água, né? Não tem como conviver como sociedade dentro do ambiente de Gramado, né? Com certeza, essa decisão de Gramado deveria ter tido acontecido muito antes, muito antes. Para quem não lembra, nos anos 90, Gramado acabaram fechando grandes redes. O Mercury, que existia em Gramado, acabaram fechando porque a hotelaria tradicional se consolidou lá dentro. E daí depois surgiram os condotéis e etc. E as redes, Gran Lagueta é um exemplo. Mas Nova Petrópolis tem espaço, sim, né? E no momento que ela começa a ter um olhar talvez de grandes empreendimentos, mas de empreendimentos menores, a gente acaba tendo uma visão do que realmente é o turismo da cidade, que é o turismo de família, o turismo acolhedor, o turismo profissional e assim de experiência, né? Tirando toda aquela questão muitas vezes que a gente escuta, né, dos clientes, falsa, supérflua, né? E a gente quer que os nossos hóspedes, nossos turistas estejam conectados. Tem uma autenticidade na entrega. Nova Petrópolis tem um potencial muito grande. Exatamente. Né? Desde belezas naturais, mas passando sobretudo pela cultura. Sim. E a cultura da hospitalidade, a cultura de bem receber, que cada vez mais tem que ser trabalhada. Sim. Nunca, em qualquer processo, nunca vai ser pleno, né? Não tem como. Ao mesmo tempo tem aquela dicotomia, né? Como tu citaste antes, teve um momento que os hoteleiros quase não sentavam. Sim. Uma maioria de várias empresas, eu lembro de 2003, foi colocado aí pela Associação Comercial e Industrial uma consultoria dentro das malharias. E à época tinha 60, 70 malharias, não lembro exatamente o número, mas falava muito, não, vão copiar o meu segredo. Não. O medo de abrir. Hoje não existe mais o segredo que é próprio do Hotel Petrópolis, que é próprio do Pousada Neve, que é próprio, seja qual for o outro hotel. Não havendo mais segredo, acho que o segredo talvez seja essa comunhão de esforços
para uma qualificação, para uma melhor experiência. Sim, sim. Tanto o serviço quanto o produto ele ficou muito mais fácil de ser copiado, né? Então cabe da empresa sempre inovar e sempre gerir muito bem esse negócio, esse produto ou o negócio. Tudo tem um início, meio e fim. Tanto os serviços quanto produtos, eles têm um início para começar e um início para terminar. E saber gerir esse ciclo faz com que o teu concorrente nunca esteja próximo de prestar com a mesma qualidade. Exato. Como presidente aí, e a tua diretoria junto ao Conselho Municipal do Turismo, qual que é a tua intenção, qual que são as bases do teu trabalho que tu vê como necessário marcar e focar nesse período que vai ficar à frente? São 2 anos ou 1 ano? São 2 anos. 2 anos. São 2 anos. Bem, eu não estou sozinho, né? Claro, tem o Pedro também, que é filho do Astor, no Pouso das Neves. É meu vice-presidente, sempre muito ativo, muito parceiro. Também tem o Jair como tesoureiro, então ele está representando pela Simp, muito presente também, e uma pessoa bem disponível. E tantos os outros conselheiros que se fazem presentes, debatem. Utilizamos a mesa, nós estávamos falando de questões críticas, de debates críticos, né? A mesa ela serve para todo mundo falar de forma livre e depois de sair daquela porta nós temos que saber se cumprimentar, saber se respeitar, devemos entender a opinião dos outros, né? Então o conselho ele já vem de excelentes gestões, como do Valmor Heckler, depois a Luciane Schomer, e agora eu peguei a parte peguei a presidência através da Luciane, e sempre foi trabalhado um consenso do grupo que era a promoção turística e renovação de infraestrutura, né? Claro, com o apoio da gestão municipal, que hoje nós estamos tendo de forma muito, muito presente, através do secretário Rodrigo, através da Fernanda, através da Maiara, e juntos encontrando os melhores meios para utilizar os recursos do Contur, que possuem um valor para ser gasto no município, e também aconselhar e trazer informações para a gestão pública, né? Então, essas duas frentes são as que mais movem o Contur hoje. Promoção, a gente percebe que está ocorrendo tanto no espectro externo, né? Aquelas questões de participação de feiras, enfim, tudo que é do trade, que é voltado para o setor turístico, melhor dizendo. O município está fazendo, o poder público tem feito, às vezes mais, às vezes menos, depende da administração, a gente percebe. A gente percebeu agora também um envolvimento também maior na cidade para a promoção, até o período de inverno agora, né? Sim. Que é a temporada de inverno que não se falava tanto. E, sem sombra de dúvida, o Rodrigo está fazendo um trabalho de tentar fazer com que todo mundo se engaje nesse contexto, né? E eu perguntaria para ti como que tu está percebendo esse trabalho de engajamento, porque não adianta somente o secretário, ele não é o responsável pelo turismo, é o trade como um todo. E já fazendo a segunda pergunta, a infraestrutura, a renovação de infraestrutura. Inclusive, acho que um pouquinho da receita que vem que vocês têm, vem acho que do Ninho das Águias, inclusive, acho que do ingresso. E o Ninho das Águias, ele teve um lapso aí de temporal, até por conta do período aí das chuvas, ano passado foi terrível para o setor como um todo, né? Sim. Mas também está faltando alguma coisa a mais, né? Sim. Tu citou antes, vamos lá, o Pedra do Silêncio, foi reconhecido, questão de autenticidade, não? Sim. De autenticidade. A gente vai no Parque Aldeia do Imigrante, não sei se faz bastante tempo ou pouco tempo tu foste lá. Eu vou frequentemente. Mas a gente viu que tem um impulsionamento legal, sempre está tendo uma novidade. Né? A Praça das Flores, enfim, que é o cartão principal da cidade, está passando, a nova gestão agora, então passa um pouquinho por implementação de projeto, vai ter revitalização, um evento que voltou agora para o centro, enfim. Mas eu acho que algo que poderia, e eu apostava mais, era o Ninho das Águias. Agora também tem a novidade, vai ser possível pelo menos o Pix pagamento. Muita gente voltava, não conseguia nem entrar no Ninho das Águias. E eu acho que ele também ali pode ser retratado como um exemplo de outros pequenos elementos que podem ser potencializados na cidade. Eu pergunto para ti, é isso que está falando, essa infraestrutura? Ou precisa algo que seja um pouco maior que Nova Petrópolis, que tu vê como possibilidade de Nova Petrópolis dar um passo maior ainda? Sim. Não, excelente pergunta. O Ninho das Águias, tá? Eu vou voltar um pouco mais, tá? Por favor. A ação do secretário Rodrigo em trazer
o trade para falar de uma temporada é fenomenal, né? Até porque um tempo atrás ninguém se conversava. O comércio não sentava com o restaurante, que não sentava com hotelaria, e nós entendemos que não, calma aí, precisamos juntar todo mundo e olhar para frente. Todo mundo tem que falar a mesma língua. E o secretário Rodrigo, ele traz essa ideia de aproximar com cases, com planejamento, e eu acho que ele deve continuar, até recomendo a ele, já de forma particular também, diversas vezes, que ele continue trazendo as temporadas, temporada de primavera, temporada de verão, para que tenha cada vez mais engajamento. Não é na primeira que a gente vai ter o sucesso, mas eu tenho certeza que com o apoio de todos, o Contur está apoiando essa ação, ele consiga ter sucesso e todo mundo cresça junto. Sobre o Ninho das Águias, o Ninho das Águias, ele tem alguns problemas que eu, como presidente do Contur, não consigo mencionar todos. Tem problemas legais lá dentro, tem problemas jurídicos que estão sendo resolvidos, e esses processos acabam impossibilitando o desenvolvimento daquele ponto pela gestão municipal. Né? É de interesse muito grande da Secretaria, pelo que eu entendo, de resolver esses impasses e desenvolver o turismo ali dentro. Né? Então, de infraestrutura, algumas coisas são limitadas em função desses processos. Agora, de atrações, né, de trazer mais esse ponto mais vivo, daí tem ações como o PIX, que já foi implementado, e agora a Secretaria propôs e o Conselho vai fazer um aporte, que é o fomento da cultura lá no parque do Ninho das Águias, que são apresentações de bandas locais, tudo financiado com dinheiro do Contur. E o objetivo, sim, é levantar aquele espaço, né, promover mais aquele espaço e criar e posicionar ele melhor no cenário do trade turístico de Nova Petrópolis. De alguma forma, eu não sei, já foi aventado em anos anteriores, administrações passadas, né, sobre a questão de fazer um processo como foi feito com o parque, né, uma concessão desse espaço. Como é que o trade está trabalhando isso ou não está sendo discutido nesse momento? No momento não tem nenhuma discussão sobre nada muito outras concessões, né? Apesar de eu ser favorável a concessões, né? Então nós temos espaços na cidade que carecem de uma concessão ou que carecem e que possuem espaço para explorar concessão. Ao meu ponto, de forma leiga, né? Não sou nenhum especialista, eu sou hoteleiro, mas olhando num cenário, acredito que teria oportunidades no inventário da cidade para concessões. Né? É um exemplo do parque. O parque é uma concessão que funcionou. Acho que há de convir que o que era o parque antes e o que é o parque hoje são coisas bem diferentes. Né? Então, eu acredito que sim, que a nossa infraestrutura da cidade ela anda muito mais rápida na mão do poder particular, do privado. Porque o público ele tem responsabilidades e muito mudou também a legislação legislação pública, né, do que pode, o que não pode, como faz, o que não faz, até mesmo engessando recursos, até mesmo do próprio Contur. Então fica muito mais difícil pegar e fazer um aporte em patrocínio. Não é mais possível isso. Há anos atrás até era, mas hoje não pode mais. Hoje não pode mais fazer tal tipo de publicidade, né? Então, porque foi se fechando o cerco e criando novas regras na legislação. Então, tem uma dificuldade, uma lentidão do poder público em função da legislação e é normal, não tem nada de errado também nisso, né? Acho que até o gargalo maior que tem percebido o Rodrigo Sangalli, né? Por conta que ele veio da iniciativa privada. Sim. Então se adaptar a esse ritmo imposto pela burocracia, pela burocratização do setor da máquina. Da máquina pública, faz com que às vezes aquilo não saia na velocidade que a gente gostaria que saísse. Com certeza. Mas é necessário avançar, né? Até onde pode chegar Nova Petrópolis, tu que é filho de pessoas e neto de pessoas que apostaram no turismo, que apostaram não no turismo, apostaram em Nova Petrópolis, porque tu não está vendendo o Hotel Petrópolis só
como um espaço de acolhimento. Tu tá vendendo a cidade e depois o Hotel Petrópolis. Sim. Eu posiciono hoje os meus olhares muito mais para a região da uva e vinho do que de Gramado e Canela. Tá? Muito porque eu já falei antes, né? A questão da experiência, a questão de acolhimento, a questão do desenvolvimento como cidade em si, né? Que possui outros recursos, não apenas só o turismo, e que ali sobrevive. Né? Então eu acho que Nova Petrópolis carece de uma industrialização qualificada, com certeza. Carece de logística, sei que a prefeitura já está trabalhando de comum, com informação comum de todos que tem um trabalho para logística, mas falta, eu acho, mais indústrias na cidade, por consequência mais comércios, mais restaurantes, mais hotelaria. Que tipo de indústria? Eu acho que deveria ser uma indústria voltada a alguma tradição nossa, né? Malharias é um exemplo que funciona muito bem, a têxtil, mas eu também vejo, por que não também ter vinhos, por que não também ter outras plantações, por que também não ter outros tipos de culturas, né, na cidade, não só focar na mesma cultura. Então, numa indústria criativa, né, numa indústria criativa, que surja um produto de identidade da cidade. É uma boa pergunta que eu não saberia responder de início, assim, mas eu acho que nós temos espaço. Tu só não apostaria hoje uma indústria que exportasse para os Estados Unidos, certo? Hoje não. Desde ontem. Desde ontem, com taxação de 50%, fica difícil hoje. Fica difícil hoje. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã é outra história. Porque depois da manhã pode mudar tudo novamente, Sim, né, cara? Pior que não fica, então a gente já pode pensar no futuro. Acho que isso não afeta. A gente brinca, como é que a gente ri pra não chorar, né? Porque, cara, ontem deu uma sacudida do Brasil aí, a gente nem vai adentrar muito nesse assunto aí, mas é necessário. Tá todo mundo olhando como vai reagir ao mercado. Imagina só uma taxação de 50% aos produtos industrializados, principalmente a indústria brasileira vai ser afetada, não talvez aquela de acabar dos produtos propriamente, sim, mas minérios, ou eu não sei como que se chama o termo, quando estão parcialmente processados, que são enviados, né? E outros também, tem uma quantidade muito grande, assim como também a indústria brasileira também. Aliás, o Brasil como país também importa muitos produtos, o consumo brasileiro aos Estados Unidos. Então, há uma incógnita muito grande, mas de certa forma a indústria vai ser muito afetada com essa exportadora que depende, né? Inclusive de ponta, né? Sim. A parte da como é que é mesmo, da aeronáutica brasileira ali, da parte da Embraer. Da Embraer também, né? Vai ser bastante afetada aí nesse aspecto. Acho que também Vale do Rio Doce aí, que é a parte de minérios e tudo mais, que depois são fornecidos também, transformados aí. Algumas sementes, né? Frutas também, como laranja, muito exportada laranja para os Estados Unidos, né? E minério de ferro, nem que bem falou. Mas não é a balança comercial, só um rápido adendo, né? Uhum. Na balança comercial do Brasil com os Estados Unidos é empatada, assim, não existiria uma justificativa comercial para tal taxação, e sim uma questão punitiva, uma questão política nesse meio, né? Então nós não estamos pagando pela balança comercial, não pela herança comercial, o balanço comercial que está na carta do Trump, mas sim pela ideologia que ali se instaurou entre as duas nações. Exatamente. Questão turística não afeta, né? No olhar não, porque a não ser circunstâncias, porque o Brasil não é um destino de americanos, né? Ao contrário, na verdade. O público internacional muito pouco vem para o Rio Grande do Sul. Né? Quem é turista internacional, ele busca Amazônia, vai buscar um pouco do Nordeste, Rio de Janeiro e o Pantanal, que está muito em alta. O Sul ainda não tem tirando a parte dos vinhos de Bento, que recebe muito turista em função da parte dos vinhos, mas ainda não é o nosso público internacional, assim, na cidade ou na região. Nem Gramado tem tanto, é muito mais público nacional. Não está faltando, não na literalidade, porque daí a coisa
muda de figura, né? Mas o que disse o Jorginho Melo dias atrás, passar uma trena aí no sul, mas não no aspecto de separatismo, mas sim de posicionamento. Que veja bem, um tempo atrás eu vi uma reportagem muito bacana, não lembro qual que é o jornal americano, que mostrou aí equiparando o Rio Grande do Sul com o Texas praticamente, né? Pela cultura muito forte, gaúcha, e que talvez não seja tão explorada. Olha o potencial que a gente tem, um dos estados que mais se destaca na cultura. Todavia, não parece ser tão explorado. Nós temos aqui a própria região, e aí eu digo, parafraseando o Thiago Schmidt, presidente da Sicredi, ou mesmo o Jonas Cardona Venturini, que uma vez por mês, pelo menos, dá uma entrevista para mim aqui, e é um baita especialista aí de relações internacionais, sempre está fora do país, e faz uma análise, porque ele também mora aqui na nossa região. Até um tempo atrás ele disse, Sóstenes, eu falo sem dúvida nenhuma de que o eixo Nova Petrópolis-Gramado, excetuando as regiões metropolitanas do Brasil, vai ser o mais valorizado há 15, 20 anos aí, por conta de um desenvolvimento que terá, esse eixo Nova Petrópolis-Gramado aqui, porque Gramado é a locomotiva. Nós estamos no eixo, inclusive, com Bento. Ou seja, dá para se valorizar. Claro, também não dá para esquecer que outras rotas estão sendo criadas, né? Então também tem que não só esperar que a colheita venha. Precisa adubar, precisa fertilizar, precisa cuidar. Mas eu falo dentro desse aspecto. Temos uma mini Europa também aqui, guardadas as suas proporções, obviamente, na nossa região das hortênsias. Tem espaço para crescer, quem sabe o nosso sul do país, passar essa régua, mas de um outro espectro, potencializar muito mais, porque o Brasil é conhecido praticamente, como tu disse, a região amazônica, até porque é continental também, né? Sim, continental. A questão da região Nova Petrópolis-Gramado, tá? Ela esbarra na questão logística, né? Já é difícil chegar no centro de Nova Petrópolis para o Porto Alegre ou para o Caxias do Sul, né? Atravessar a cidade, chegar até Gramado por essa faixa, só tem mais empecilhos, não é tão fácil. Claro que tem um aeroporto que está sendo debatido e muitas bandeiras foram levantadas, só que esse aeroporto já se fala há anos, não é recém isso aí, essa história já vem de muito tempo. Olha, não sei se há 30 anos já não se fala desse aeroporto em Vila Oliva, né? Claro que agora, se sair o aeroporto, né, vai criar um desenvolvimento gigante na região daquele eixo, né? Mas ainda assim carece de outras vias alternativas para conectá-los, né? Mas eu acredito que sim, Gramado é uma locomotiva e Nova Petrópolis pode explorar isso, desde que não queira ser uma nova Gramado. Esse é o ponto principal. Não ser Gramado. Não ser Gramado. Mas também não deixar de olhar e perceber os aspectos positivos que lá, né, para implementar aqui. É que assim, Gramado, não ser Gramado hoje, vou retificar minha afirmação. Gramado cresceu com excelentes exemplos e excelentes boas práticas, serviços e políticas. Essas sim nós temos que aprender a copiar, mas não se tornar o que eles são hoje. Acho que é deles, é único, eles têm um potencial gigante, eles têm mais que comemorar o que eles são, mas também não podemos querer ser exatamente igual à cidade vizinha. Nós não podemos deixar para trás o nosso trabalho, ou olhar para trás o que nós já fizemos, implementar junto à nossa cultura. Na verdade, a Gramado, na sua origem, e por um bom tempo, ela era a Nova Petrópolis que é hoje. Sim. Né? Só que potencializada, inclusive, porque ela focou, decidiu ser turística, só que em determinado momento ela criou, digamos, um excesso de artificialidade, que talvez não é aquilo que o turista que queira hoje aquele que visita Nova Petrópolis. Sim, né? Com certeza. Hoje a espetacularização acho que está muito tudo, né? Tá um excesso de tudo. E Nova Petrópolis, talvez, eu agora como leigo, não sou do trade turístico, mas percebendo aqui, tem um potencial muito grande que pode vir a ser desenvolvido e não só crescer, né? Ele se desenvolver nesse aspecto de a sociedade ser contemplada.
Porque a hospitalidade, acho que o primeiro a ser bem recebido tem que ser o cidadão local, né? É aquele que se sentir confortável, se sentir bem na cidade. Isso não significa, a minha ótica, eu gosto de debater isso também, como eu disse, né? É bom sentar numa mesa redonda e ouvir o contraditório, isso é importante também, até para uma democracia. Apesar que o Brasil não está muito democrático ultimamente, estão dizendo, não vão voltar para a polêmica aí, né? Não. Mas levantando essa questão toda, é de que, digamos assim, a hospitalidade principal, ela tem que estar impregnada na sociedade. Eu lembro a Norma Mesch, né? Ela que é uma referência no setor turístico, como professora, e ela, numa dessas, de um projeto, acho que 92050, ela disse, olha, a cidade primeiro tem que ser acolhedora para o morador. Sendo para o morador, ele se sentindo bem, se sentindo confortável, se sentindo acolhido, integrado, né, pertencente, naturalmente o turismo também vem. E aí começam alguns gargalos que talvez nós, moradores, já temos que começar a observar. De difícil solução, mas eu acho que isso também deve estar na mesa de vocês. Não sei de que forma a discussão. Quando eu falo vocês do Conselho Municipal do Turismo, né? Por exemplo, tu falaste uma questão ali que a própria questão viária, né? Mobilidade é um problema hoje. Eu vindo de casa para cá, a gente pega uma fila, um estreitamento de pista, uma experiência que talvez o turista que está passando não seja positiva. Sim. É isso aí, eu acho que no momento que tu se sente bem acolhido, tu pratica o bom acolhimento ao mesmo tempo. Né? Então o cidadão, ele percebe isso e ele acaba praticando ao mesmo tempo. É verdade, concordo contigo. Para a gente fechar, Marcelo, então obrigado pela tua participação, já agradecendo. Hotel Petrópolis, 60 anos, comemorando, né? Uma história aí que vem desde 1919, falando sobre os hotéis que vinham antes, né? Com outra denominação, mas o mesmo espaço ainda, inclusive, ou seja, é tudo a mesma coisa, dá para se dizer, analisando dentro do causa e consequência, né? Porque se não tivesse lá no início, talvez não tivesse o Hotel Petrópolis posteriormente, né? Se temos hoje o sistema Sicredi, porque teve o padre Teodoro Ampes, tem mais 19, se eu não estou equivocado, que se uniram ali e começaram esse processo. Né? Inclusive o Sicredi aparecendo aqui, desde 1902. Um pouquinho depois, de 1919, 17 anos depois, já tem esse registro aí. Então, certamente, o peso para a história do acolhimento de Nova Petrópolis também está na história do Hotel Petrópolis. O que tu diria aí, para a gente fechar aí, que tem a ver com a história do Hotel Petrópolis, dentro dessa reflexão que a gente faz, a importância dele e como é que é para ti, né, já estar na terceira geração, então, tocando esse empreendimento aí? Sim, eu acho que é uma soma de felicidade, de felicidades que a gente se depara diariamente em ver que o trabalho ocorre, ao mesmo tempo olhar para trás e perceber tudo que já passou nesses 60 anos, escutar histórias e ver onde é que nós estamos chegando, e adicionando com o hóspede diariamente, que é aquele hóspede que conhece o hotel há anos, percebe as mudanças, percebe o quanto que nós nos esforçamos para chegar onde é que nós chegamos. Então, isso só resulta numa satisfação imensa em poder fazer parte dessa história, em poder fazer parte da história do hotel, da família e também parte da história da cidade. Que bacana, que legal. Tem muito a contribuir o hotel aí. Contribuiu muito, tem muito a contribuir ainda, porque é um local aí de acolhimento de qualidade, né? E sempre vocês buscando implementar cada vez mais, fazer com que a experiência do usuário seja uma experiência satisfatória, bonita. Certamente, como tu cresceu dentro do hotel praticamente, tem boas memórias. Qual que tem uma marca aí quando volta para a infância aí do Hotel Petrópolis dos pais? Tem alguma memória, algum momento que te marca aí que tu lembre? São tantas assim de cabeça agora. Sempre tem desde pequeno brincando com outros hóspedes, andando de bicicleta, depois começando a trabalhar. São tantas memórias, é difícil. Olha que interessante, né? Tu falou brincando com os outros hóspedes, né? É uma interação, é envolvimento, né? É o ser humano, não é só a parte
técnica do processo. Sim. Né? Não é só o bem receber na recepção ali, nas camareiras, de deixar bem arrumadinho o quarto. Não é só o check-in, o check-out, né? Não é só o café da manhã. Às vezes aquela interação e uma experiência dupla, né? Que Sim. vale tanto para quem está usando o espaço, para quem está saindo do espaço. Eu tenho uma experiência bem legal. Eu sempre, quando posso, eu vou para o litoral e as idas são muito curtas, geralmente é 3, 4 dias, e aí marca às vezes a questão do acolhimento, que pode ser de várias formas, né? O primeiro foi o deslumbre quando a gente foi no hotel, e a minha filha tinha 9 meses, e a gente foi no Hotel Fazenda, que é em Bé, bem bacana, é o Hotel Figueiras, né? Sim, bem legal. Sim, ele também está em processo agora, eu acho que foi adquirido recentemente. Ah, está em processo. Eu acho que também está. E é um hotel antigo, um hotel antiquíssimo, né? Virou uma rede, se eu não me engano. Tomara não sei se é o mesmo que eu estou achando. Talvez seja, que é o Hotel Figueiras, é um hotel fazenda, né? Sim. Tomara que não perca como é que eu vou dizer, essa peculiaridade de ser algo que foi passado de geração, até que eu lembro que tem uma fazenda, que é um espaço que tinha criação de gado e coisa e tal. E eu me lembro da minha filha pequenininha sentada lá no lado da piscina, né? E ali a gente estendeu uma rede, inclusive, dobramos ela para ficar brincando lá, né? Esse momento bom que marca na família, a gente traz a memória, né? E o dia que o meu carro, cheguei lá, não é que eu deixo a chave, ela ficou semi-ligada, né? Sabe, não fechou muito, não voltou, e quando fui tirar o carro, acabou a bateria. E daí vem a memória interessante, que é o bem acolher também. Eu fui na recepção, e daí a recepção disse, olha, é domingo ainda, tu vai ter que ver agora um eletricista, porque 4 dias o carro lá, né, tava com problema na ignição um pouquinho, o que tu vai fazer agora? Vamos ver aqui, se de repente tem eletricista, tu tem um catálogo, vem cá. Daí um senhor disse, não, vamos pegar aqui, pega os cabos aqui, pega a minha caminhonete, vai lá e já faz a ignição, já sai ligado lá, já liga aí. Beleza, eu fui lá e tentamos, o rapaz da recepção veio muito atencioso, colocou no lado, colocou o cabeamento, liguei o carro, obrigado, tal, agora vamos embora, agora vamos lá, vamos no eletricista, se tiver, a gente faz o problema aí, resolve, se é algo mais grave, se não, tocamos e vamos voltar, não vamos acabar com as férias, não vamos fazer de férias frustradas. Eu já até fiz aquele filme antigo, né? Sim. Férias frustradas aí, né? Sim. Vamos embora que conseguimos resolver o problema e saímos felizes, né? Disse, quem que foi esse senhor? É o dono do hotel. Entende? Olha que bacana, né? É legal, né? Passa por todo o processo. Um olhar de alguém de bem receber, que poderia dizer, cara, o problema é dele, né? Eu acho que Nova Petrópolis tem essa essência, pode ter essa essência. Não de ficar resolvendo o problema do Sóstenes, né? Dos carros, mas de entregar um pouquinho mais. Às vezes é aquela boa experiência que marca. Né? Poderia ser um problema, poderia ser as férias frustradas minhas, dizer, cara, não volto para aquele lugar, não me deram nem atenção, fiquei 4 dias lá, nem sequer me ignoraram no final, né? Só quero o dinheiro, só querem a parte lucrativa, aquilo que tu falaste antes, né? Sim. Mas não, a experiência se transformou porque ali eles foram um pouquinho mais do que aquilo que é o seu dever. Que não perca essa autenticidade, né? Que as grandes redes saibam incorporar isso. Sim. E que Nova Petrópolis consiga se desenvolver, eu acho que a gente torce, preservando isso, que é aquela questão que é no detalhe, né? Eu acho que é tudo detalhe, acho que o Hotel Petrópolis tem muito desse detalhe aí nos seus 60 anos de história. Isso aí. Obrigado, Marcelo, pela muito participação obrigado, aqui. Muito obrigado pelo espaço. Pessoal, para os nossos parceiros, Cooperativa Piá, temos aqui um iogurte para a gente degustar aqui na mesa. Esse aqui é de uva, né? Temos aqui um chimir de doce de pêssego cremoso, uma nata da Cooperativa Piá também, um leite para a gente tomar com o nosso café com leite. Ainda também destacar aqui um pãozinho que a gente vai... Não é o café do Hotel Petrópolis, eu falei antes pro Marcelo, né? Mas é um pão ciabatta com fermentação levain. É muito bom esse pão. Tipo do hotel que tu tava lá na França agora recentemente ali. Muito bom esse pão. É muito bom esse pão, né? Enfim, por falar em França, cara, dá vontade de visitar a França depois. O futebol tá em alta, né? Tá em alta. O Chapéu viu o jogo ontem, tá uma coisa mais linda aí, né? Não, foi muito fácil aquele jogo ontem. Tava muito fácil, né? Caramba, que time, né? Que seleção, dá pra se dizer aí. Dá vontade até de visitar a França aí com o PSG aí, que tá com um expoente do futebol aí, né? Tá em alta. Tá em alta, né? Que futebol ontem aí. Bacana, pessoal. Fechamos nosso café com leite para a Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Desde
12.902, vai aparecer aqui na tela. Já citei aí a Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Citar também a Petrópolis Boulangerie, também já disse, né? A Cooperativa Piá, exato, presente na sua vida há 70 anos aí, a Petrópolis Boulangerie com o Grupo Padaria Petrópolis. Super Logradouro, né? Tá aberto, vai até 12h30, depois reabre às 2h e vai até às 8 horas da noite. E ainda, fechando aqui, a Magazine Luiza vem para o Magalu, vem ser feliz, telas, televisores, TCL, Samsung e tudo mais, não esquece o aplicativo, tá? Depois, tá, Marcelo? Depois, pode deixar. Vê lá depois, tá certo? E você precisando também aí de qualquer um desses produtos, telas, celulares, tem a pronta entrega e o melhor, deixa o imposto aqui em Nova Petrópolis comprando na loja física. Bom dia!